Irmãos, hoje eu estava orando, não somente hoje, alguns dias atrás eu estava orando com Deus para entender o tema que eu iria trazer aqui hoje, e o que veio muito claro assim de que eu deveria falar aqui hoje diz respeito já ao tema que será tratado muito aqui na igreja no próximo ano, que as nossas atividades e provavelmente aquilo que a gente vai falar muito no púlpito aqui vai girar em torno disso, que é a temática do avivamento, não é? E o texto base da lição de hoje, ele está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15. Assim diz as Escrituras: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Eu vou parar por aqui. Só vou ler essa parte aqui, depois a gente vai continuar esse texto. Então, esse é um texto que ele é muito usado no meio da igreja pentecostal, mas especificamente a pentecostal. Ele é muito usado para sustentar um ensino, que nós temos aqui na igreja esse ensino, não é? Que é o de que quando você vai agir na sua vida, você tem que tomar uma decisão na sua vida, você tem que sentir de Deus. As pessoas costumam usar muito esse versículo para isso, né? Você tem que sentir paz no que você está fazendo. E de certa forma eu creio, e é verdade, não é? E nós temos uma variedade de versículos e doutrinas que nós precisamos passar para poder ensinar isso para vocês de maneira profunda. Mas na noite de hoje eu gostaria de mostrar que na verdade esse versículo não está falando sobre isso. E o que ele está falando na verdade é muito mais importante e deveria despertar muito mais temor em nosso coração, porque diz respeito exatamente a estarmos preparados para o avivamento, quando ele vier. O avivamento virá, né? Quer a gente aceite isso ou não, o avivamento virá. De fato, muitas igrejas no mundo já têm começado a passar por esses avivamentos, e nós cremos que o Senhor irá trazer um derramar específico do Espírito sobre essa igreja. Só que eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre o que a gente está fazendo. A gente precisa estar atento ao que a palavra está nos dizendo. O que é avivamento, né? Não existe uma definição clara nas Escrituras. O avivamento é isto. A gente fala muito de avivamento, mais sobre o contexto pentecostal, a teologia pentecostal que a gente tem hoje, que define muito o que é avivamento para a gente. Mas nas Escrituras, quando você fala de avivamento, normalmente você vai encontrar dois termos principais disso na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, o termo hebraico, ele normalmente quer dizer vivificar, e na Nova Aliança, o termo grego, ele normalmente quer dizer reacender, não é? Reacender algo que estava se apagando, né? A gente tem esse termo que está muito ligado ao avivamento em 2 Timóteo, no capítulo 1, né? No versículo 6. Se vocês quiserem abrir para ver, 2 Timóteo 1,6, ele diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, esse manter viva a chama, ele está usando esse termo, que é reacender, certo? Quando a gente fala sobre avivamento, nós temos dois principais contextos na Bíblia, né? Nós temos o avivamento para trazer arrependimento, e nós temos o avivamento para trazer preparação. Como assim? Quando você olha na Antiga Aliança, os episódios onde Deus ele se manifesta de maneira visível no meio do povo, né? Como por exemplo o Monte Sinai e esses episódios da Antiga Aliança, você percebe que a presença de Deus visível, revelada àquelas pessoas, ela não costumava causar nada senão medo e um pouco de temor que durava um pouco de tempo, e logo depois do que acontecia, o povo se desviava. Então, o exemplo do povo hebreu, teve um encontro com Deus no Monte Sinai, eles se encheram de pavor, eles se encheram de terror, eles tiveram ali um pouco de temor a Deus baseado muito mais em medo. Quando eles saíram dali e foram para o deserto, ficaram 40 anos e morreu todo mundo, foram todos rejeitados. A revelação de Deus visual, literal,
não operou neles fruto, operou destruição. Nínive, por exemplo. Nínive recebeu aquela pregação de Jonas, né? Jonas pregou com muita má vontade, diga-se de passagem, mas eles caíram em temor ali e se arrependeram. Mas aquela geração ali pode ter sido poupada da destruição. Logo depois, Nínive foi aniquilada. Então não houve fruto que permaneceu. Então, o avivamento, às vezes, ele é operado quando o povo está desviado, para trazer o quê? Arrependimento, para que as pessoas não sejam destruídas. Existe, no entanto, um outro tipo de avivamento, um outro tipo de demonstração da realidade de Deus gloriosa para as pessoas, que não produz destruição com o passar do tempo, produz vida. Exemplo, Atos. As pessoas em Atos, né, os discípulos e os apóstolos, eles receberam aquela promessa de Cristo, e dali para frente, durante aqueles 40 dias, depois que Cristo ascendeu aos céus, o que eles fizeram foi orar constantemente, se reunirem constantemente, esperando que fosse derramado aquele Espírito. E quando o Espírito ele foi derramado em Atos, o que acontece dali para frente é fruto, e fruto que permanece. Quando Eliseu buscou de Elias aquela unção dobrada, ele passou uma vida inteira acompanhando Elias, ele era fiel a Deus, ele tinha fome e sede de Deus. Então, quando ele recebeu a unção de Elias, o que foi que aconteceu? Ele teve um legado da vida inteira dele. Ele produziu fruto, fruto que permaneceu. Então, eu acho pertinente que, se a gente vai falar a respeito de avivamento no próximo ano, essa é a minha última pregação esse ano, né? Então, eu acho pertinente que a gente se volte a mente para a Escritura para entender como a gente vai ser o segundo grupo e não o primeiro, que vai, a partir de uma experiência com Deus, simplesmente se arrepender porque não tem um coração voltado para Deus, ou vai ser um povo que vai estar esperando por essa presença, vai estar vivendo essa presença. Quando ela se derramar, a gente vai, né, ficar igual a irmã Sueli, um profeta, né, cuspindo fogo daqui, vai sair expulsando demônio, pregando o evangelho, vai fazer tudo que tem que fazer, vai fluir nos dons espirituais, vai ser maravilhoso. Mas a gente tem que se preparar, não é? Então, para a gente se preparar, nós temos primeiro que voltar e refletir a respeito de qual é o nosso objetivo. E a gente já falou isso durante o ano, né? Eu já repeti isso durante o ano. A palavra nos mostra que a nossa missão aqui, independente de Deus aparecer para você visivelmente ou não, e você vê anjo ou você não vê anjo, a sua missão é clara, não é? A grande comissão. E a grande comissão, ela envolve o quê? Pregar o evangelho e fazer discípulos para obedecer a Cristo. Quando você vai para o evangelho e você vê a respeito de Jesus e a mensagem que ele pregava no evangelho, ou seja, a mensagem que nós temos que pregar, qual era a mensagem de Jesus no evangelho sempre? Qual era a pregação pública de Jesus? Era uma frase: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o céu está próximo. E Jesus fazia isso o tempo inteiro, né? Diante das multidões ele falava isso: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E tudo o que ele fazia o tempo inteiro, ele trata como sendo um sinal que acompanha a mensagem. Então, aquelas coisas que ele fazia, a cura dos enfermos, a cura dos doentes, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, ensinar a sabedoria aos humildes, tudo aquilo que ele fazia envolvia o quê? Sinalizar a mensagem que estava sendo pregada. Então Jesus essencialmente fazia o quê? Ele mostrava o céu. Ele mostrava o céu. Tudo o que Jesus fazia e tudo o que ele dizia gira em torno de mostrar os céus. E quando a gente vai ler a respeito do nosso objetivo, não só nos evangelhos, mas também, por exemplo, nas cartas de Paulo, a gente vai entender isso. Vocês são embaixadores de Cristo, vocês são representantes de Cristo. Ele nos chamou para um apostolado. Apostolado quer dizer o quê? Representação legal. Então, o tempo inteiro, a Bíblia está dizendo que o nosso papel é ser como Cristo, e Cristo é o Rei dos céus. Ele é o representante dos céus. A mensagem do evangelho é a mensagem de apresentar os céus. Então, se nós precisamos apresentar os céus,
A primeira coisa que a gente precisaria se perguntar é: como é o céu? Como é lá em cima, não é? E por que eu digo que a gente tem que se perguntar sobre isso? Porque quando nós lemos o primeiro versículo, que é para onde a gente vai agora, do capítulo 3 de Colossenses, é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, vamos voltar para Colossenses, no capítulo 3, mas agora nós vamos para o versículo 1. E a ideia aqui é que nós leremos o capítulo 3 de Colossenses, mais do que apenas o versículo 15, e através do que está sendo dito no capítulo como um todo, é que nós vamos agora voltar para o versículo 15 e entender o que é que Paulo está falando, e entender por que é tão crítico aquilo que ele está falando aqui. Então vamos lá, versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, preste atenção nisso, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. O capítulo 3 de Colossenses, ele começa com Paulo falando uma coisa que, se você parar para pensar, é muito louca. Ele está dizendo o seguinte: olha, se tem um objetivo que você deveria ter na sua vida, se existe uma dedicação que você tem que ter na sua vida, é você conseguir colocar a sua cabeça onde Cristo está assentado à direita de Deus. Agora eu pergunto a você: como é lá em cima? Ele está mandando você colocar a cabeça lá em cima. Como é que você faz isso? Você precisa entender o que é lá em cima. Você precisa entender como é o céu. Se Cristo está assentado à direita de Deus, então como é que é lá? Essa sala do trono, o que é que caracteriza esse lugar? Como é que eu poderia colocar minha cabeça lá? Então, a resposta para essa pergunta, na verdade, é exatamente aquilo que Paulo ele vai explicar no capítulo 3. E que nós precisamos entender, não é? Então, vamos ler o que está no versículo 8 e no versículo 9. Vamos prestar atenção no que aqui Paulo está falando aqui. Após o versículo 2, Paulo vai começar a falar sobre a realidade do cristão ser uma realidade onde vocês já morreram, né? Cristo é a vida de vocês. Quando Ele se manifestar, vocês também se manifestarão em glória. E ele vai falar sobre fazer morrer tudo aquilo que diz respeito o quê? Ao terreno. Tudo que diz respeito o quê? Ao pecado, ao mundo caído. E aí ele vai falar sobre moralidade no versículo 5, impureza, paixão. Mas quando chega aqui no versículo 8, ele vai fazer uma lista complementar a essa primeira, dizendo sobre pecados que estão numa categoria um pouco diferente dessa. Olha o que ele fala aqui: mas agora abandonem todas essas coisas. Vamos lá. Primeira, ira. Segunda, indignação. Terceira, maldade. Quarta, maledicência. Quinta, linguagem indecente no falar. E a sexta está no versículo 9, não mintam, ou seja, mentira. Paulo, ele dá 6 obras que nós sabemos, não só pelo que está aqui, mas em outras passagens da Bíblia, que são obras da carne, ou seja, são obras do mundo, são obras, frutos que são produzidos por sermos guiados pelo diabo, e não por Deus, certo? Aqueles que são guiados pelo diabo, o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência, praticam essas coisas. Então, se você quer ser cristão, se você quer realmente avivamento, está preparado para avivamento, se você quer realmente o céu, a primeira coisa que você tem que aprender a analisar na sua própria vida: isso aqui está presente na sua vida? Se isso aqui está presente na sua vida, saiba que você não está preparado para o avivamento. Isso aqui são obras das trevas. E perceba que Paulo não precisou falar de feitiçaria, ele não precisou falar de rituais, ele não precisou falar desse tipo de coisa. Ele falou de coisas muito mais simples que essas, coisas que nós facilmente nos rendemos no nosso dia a dia. Só que ele está explicando que essas coisas aqui são características do inferno. Vamos lá, ele dá 6 obras das trevas. Vamos agora para o versículo 12, e nós vamos ler dos versículos 12 até o 14. Olha o que é que ele fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Então,
característica de ser santo e amado vai nos trazer uma aplicação prática em que sentido? Ele vai dizer, revistam-se de quê? De profunda, primeiro, compaixão, segundo, bondade, terceiro, humildade, quarto, mansidão, quinto, paciência. São só 5, antes ele falou de 6, vamos ler o próximo, ele vai dizer assim, no 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então a sexta é o quê? Perdão. Perdão. E aí ele vai dizer, 14, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, o fundamento para todas essas obras que ele está explicando aqui é o quê? É o amor de Cristo. Amém? Então ele dá 6 obras das trevas, e então agora ele explica 6 obras da luz. Então se você quer o avivamento, e você quer viver a realidade do céu, você não só deveria se preocupar em eliminar completamente da sua vida essas obras das trevas, como deveria se preocupar, sinceramente, em estar vivendo essas 6 obras da luz, aqui na sua vida. Quando a gente lê, Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13, abram todos lá, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Jesus ensina o famoso Pai Nosso. Ele diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando o cristão ele entende, mais uma vez, voltando para o início lá do que eu falei, quando o cristão entende que o objetivo dele, conforme está na oração do Pai Nosso, a oração modelo, a oração base, é representar o céu, e mais do que isso, ele está dizendo o quê? Seja feito aqui entre nós, aqui nessa sala onde vocês estão agora, aqui nessa igreja, seja feito aqui agora, como está sendo feito lá, nos céus. A oração do Pai Nosso mostra que o seu objetivo em oração, antes de você pedir qualquer coisa, antes de você pedir dinheiro, antes de você pedir o seu pão, antes de você pedir qualquer coisa a Deus, é que seja feito na terra como é feito no céu. Quando Paulo está falando a respeito dessas obras, voltando para Colossenses 3, ele está explicando literalmente isso. Se você tem um objetivo na sua vida, tinha que ser praticar essas coisas aqui. Não existe realidade do céu em um lugar onde não temos compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e perdão. Não existe céu sem isso aqui. O céu não... Isso é uma coisa que a gente tem que perceber, pessoal. Nas escrituras, a gente vai ver isso durante a escritura inteira. Lá no Jardim do Éden a gente vai perceber isso. Quando Jesus veio em forma humana, a gente vai perceber isso. A coisa que mais impressiona no céu não é o visual do céu. Saiba disso. Por mais que o céu e Deus seja alguém que é belíssimo de se contemplar com os olhos, a grande verdade ensinada pela Escritura é que, visualmente falando, isso não sustenta ninguém. Adão foi criado num jardim lindo, eu tenho certeza que era lindo, foi Deus que arquitetou aquele jardim, feio não podia ser. Então era lindo, era tudo perfeito, não existia doença, não existia fome, não existia problema para ele resolver. O que ele tinha que fazer era cuidar do jardim. Deus em pessoa descia no jardim, caminhava com ele todos os dias. Isso serviu para quê? Pecou do mesmo jeito. Amém? Pecou do mesmo jeito. Quando Jesus veio, por que você acha que Jesus, ele veio muito mais como Davi, no jeito de Davi, do que no jeito de Saul? Saul era um cara de aparência, Davi não era um cara de aparência. Saul parecia rei, Davi não parecia rei de princípio. Jesus veio sem nenhuma aparência. A Bíblia diz que não tinha nada que atraísse. Nada que atraísse. Por que você acha que Jesus veio assim? Não seria mais fácil Jesus vir com a glória gigantesca, e soltando fogo pelas mãos,
e falando assim, coisas absurdas que as pessoas ficassem maravilhadas, poeticamente falando, palavras de persuasão humana que convencessem todas as pessoas. Ele poderia fazer isso se ele quisesse, mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque a coisa mais importante a respeito do céu não é a aparência, é uma coisa chamada justiça. E o que é mais importante para Deus nos céus não é o fato de você conseguir ter todos os segredos pelo dom da profecia a respeito da vida de alguém, nem de palavra de conhecimento, nem de palavra de sabedoria, e nem de você conseguir interpretar línguas estranhas. Esses dons, eles também revelam realidades sobre o céu, por isso eles também são necessários. Mas quando você vai ler as Escrituras, por exemplo em 1 Coríntios, você vai ver que existia um problema, uma preocupação muito maior de Paulo em corrigir a carnalidade da igreja de Coríntios do que tentar legislar em cima de dons espirituais. Ele passa a carta inteira dizendo: se arrependam, é uma vergonha, no meio de vocês tem imoralidade sexual, tem litígio, tem injustiça, vocês são invejosos, são todos divididos entre si. Adiantava de que os dons espirituais servia para nada, servia para nada. As reuniões deles mais faziam mal do que bem. Por isso que é tão importante, tão central que a gente preste muita atenção nisso. Não é complicado de se entender, mas você precisa de quê? Você precisa de rendição. Você tem que aceitar isso. Se você vem para essa igreja, se você entra por aquela porta, você, principalmente os que servem aqui dentro, e você acha que Deus está mais interessado em você conseguir fazer a melhor limpeza do mundo, em conseguir tocar um instrumento sem errar nenhuma nota, e ao preço disso, você não consegue mais ter compaixão com seu irmão, você não consegue mais ter bondade com seu irmão, você não consegue mais ser humilde, você não consegue mais ser manso com os outros, você perde a sua paciência com a pessoa que erra e não faz o que você quer, você não perdoa as pessoas, como Paulo falou aqui, vocês são maledicentes, vocês falam mal uns dos outros. Então o seu serviço para Deus não serve para nada. Você não tem utilidade nenhuma no reino de Deus. Desculpa falar direto assim, mas é a verdade. Você não tem nenhuma utilidade no reino dos céus. A utilidade que o cristão tem ao reino de Deus é estabelecer a realidade do céu na terra como é no céu. Essa é a sua única missão. Todo o resto que você vai fazer gira em torno disso. Então, meus irmãos, nós vamos para o terceiro ponto. Para viver essa realidade do céu, que aqui em Colossenses 3 é a paz do céu, nós precisamos desistir dos nossos objetivos. Nós precisamos desistir dos nossos sonhos. Você tem que desistir do que você acha que é o certo para você, do que você acha que você deveria ter, do que você acha que você deveria fazer. Colossenses 3,15. Aí a gente vai chegar nessa passagem. Que a paz de Cristo seja o juiz ou o árbitro em seu coração. Aí perceba o que ele vai falar logo a seguir. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. O que Paulo está ensinando em Colossenses 3,15 não diz respeito a você sentir nada de Deus. O versículo não está falando sobre isso. O versículo está falando sobre você ter uma missão. Que missão é essa que o versículo está falando? A paz de Cristo tem que ser juiz em teu coração. O que isso significa? Todas as vezes que um ser humano ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer planos, ele vai viver aqui no ministério, ele vai fazer qualquer coisa da vida dele, qualquer obra, qualquer ação da vida dele, antes dele fazer, existe algo em seu coração que ele estabelece. Ele arrasou em seu coração aquilo que ele vai fazer. Ele pensa em seu íntimo a respeito do que ele vai fazer. O que é que Paulo está dizendo aqui? Esses valores aqui, a paz dos céus, onde Cristo está assentado à direita de Deus, essa paz tem que determinar o que você vai fazer. E se ela não determina o que você faz, então você não está trazendo o céu aqui para a terra. É isso que o versículo quer dizer. Essa paz de Cristo aqui está falando sobre vivermos em unidade como um só corpo.
Ela está falando sobre você estabelecer uma coisa que eu já havia pregado aqui esse ano, que era a unidade de espírito, né? Existe um paralelo gigantesco de Colossenses 3 com Efésios 4 e Efésios 5, onde ele fala sobre isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo explica o seguinte: olha, existe uma coisa a respeito do céu, que se você tivesse que dedicar todas as suas forças para que você conseguir viver isso, é a paz de Cristo, é a unidade de espírito. Então você precisa começar a pensar a respeito disso. Você tem falado mal dos outros? Você tem falado pelas costas dos outros? Você tem se enchido de indignação contra os outros? Dentro da igreja? Dentro da sua casa? No seu trabalho? Você tem mentido? Você tem se enchido de ira contra as pessoas? No trânsito? Aqui? No seu casamento? Se sim, saiba, e eu afirmo categoricamente pelas Escrituras, que você não está trazendo o céu para a terra, e você não está cumprindo a grande comissão, e você não está vivendo o evangelho na sua vida. E os dons espirituais não irão santificar você. Eles não vão santificar você. Isso aí é mais do que claro nas Escrituras. E se o avivamento vier com as pessoas vivendo dessa forma, a única coisa que a presença de Deus vai causar em você vai ser um constrangimento gigante, um medo gigantesco, uma tristeza gigantesca. Você vai chorar em vez de se alegrar. Vai ficar constrangido. E aí quando você sair daqui, você pode ficar emocionado e tocado por uma semana, você pode ficar emocionado e tocado por um mês, você pode ficar até assim ao extremo de ficar um ano emocionado por causa do que Deus fez no meio da igreja, mas aquilo ali não vai produzir fruto para o resto da sua vida, não vai produzir um caráter aprovado. Você não vai ser uma pessoa pacificadora. E o que foi que Jesus falou sobre os pacificadores? Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No Sermão do Monte, onde Jesus apresenta o resumo, a síntese da justiça da nova aliança, ele fala sobre os pacificadores como sendo uma característica que sinaliza a filiação a Deus. Você conhece um pacificador? Saiba que esse aí é certeza, é filho de Deus. Você não pode ser pacificador e não ser filho de Deus, não segundo a paz de Cristo. E o nosso grande problema é realmente esse. Enquanto não existe um arrependimento profundo nos nossos corações, nas nossas mentes, sobre o que é que nós temos buscado de fato. O que é que você tem buscado no seu emprego? É ganhar dinheiro ou é isso aqui? O que é que você tem buscado no seu casamento? É ter uma casa legal, um carro legal, ter um emprego legal, ter um relacionamento legal com a sua esposa? Ou é isso aqui? O que é que você tem buscado quando você sobe aqui no púlpito, ou quando você vai ali para a sala da mídia, ou quando o diaconato vem limpar a igreja? O que é que é capaz de te tirar dessa paz? Se alguma coisa nas nossas vidas, meus irmãos, é capaz de arrancar, fazer a gente arremessar fora, jogar no lixo rapidamente, a paciência, a mansidão, a humildade, a verdade, o controle da língua, o perdão e a misericórdia para com os outros. Se alguma coisa na nossa vida consegue tirar isso, então você já tem aí no seu coração a evidência de que isso aqui que está escrito em Colossenses 3 não é o seu objetivo de vida. O seu objetivo de vida é outra coisa. Quando você acordar todos os dias, você quer realmente viver isso aqui na sua vida? Você quer realmente ser um pacificador? Você quer realmente trazer o céu para a terra? É fácil. Quando você acordar amanhã, em vez de você se preocupar com as suas contas, com o seu trabalho, com os seus problemas, você vai chegar diante de Deus e vai colocar isso aqui, e essa vai ser a sua oração. Você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, obrigado por todas as oportunidades que eu vou ter durante esse dia de perdoar pessoas. Sabe por que perdoar pessoas é tão difícil para você? Porque perdoar pessoas para você não é um motivo de alegria, é uma chatice que você tem que obedecer, senão você vai para o inferno. Esse é seu problema, por isso que é difícil perdoar para você.
Quando Paulo fala a respeito dos dons espirituais ou dos chamados das pessoas, abra em todo em Romanos capítulo 12, versículo 8. Olha que interessante o que ele vai falar aqui. Romanos 12, 8. Eu vou ler a partir do 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Preste atenção nisso aqui. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Olha que louco. Tem gente que foi chamada por Deus para exercer misericórdia. Isso aqui é tratado como sendo um dom. Já parou para perceber nisso? Já parou para pensar nisso? Quando alguém te ofende, quando você está na posição de determinar uma sentença para alguém, quando você tem posição de autoridade sobre alguém, quando você está na posição de perdoar alguém, a Bíblia trata isso como se fosse um chamado. Quando você começa a olhar para essas coisas como uma fonte de galardão, como o propósito real da sua vida, perdoar as pessoas se torna motivo de alegria. Não é mais uma chateação. Porque agora o seu objetivo não é mais ser respeitado pelos outros, não é mais ser reconhecido por ninguém, que nem a gente canta aqui às vezes, né, com aquela música. Não é ser reconhecido por ninguém, não é ser respeitado pelos outros. É fazer o quê? Estabelecer o céu. Dentro do céu o que é que reina? Misericórdia e paciência. Amém? Ninguém diz amém, está todo mundo calado hoje. Então, meus irmãos, que nós possamos transformar isso que a Escritura tem falado para nós, de fato, na nossa oração. Eu vejo que muitas vezes eu conheço pessoas às vezes que elas olham assim para mim e dizem: Kevin, mas eu não sei o que orar, eu acho que eu não tenho um assunto com Deus no meu secreto, eu acho que Deus não fala comigo. Aí você começa a ver os problemas que a pessoa tem na vida dela, e você começa a ver a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de verdade. E aí eu digo para você, você tem muito o que orar no secreto. Pensa em assunto para tratar com Deus, você tem. Eu também tenho. Todo dia, se você quiser, você vai ter assunto para tratar com Deus. Pelo resto do ano. Só de você pegar Colossenses 3, você já vai ter assunto pelo resto do ano. Então que nós possamos realmente assumir isso como objetivo das nossas vidas. Acima de qualquer coisa. Nós fomos chamados para convergir essa realidade do céu na terra. Nós somos chamados para apresentar os céus para as pessoas. Façamos isso. Não apenas com dons do Espírito, mas também com santidade. Com santidade, mas sem abrir mão dos dons do Espírito. O céu, ele está revelado o tempo inteiro nas Escrituras. Nós temos que começar a mudar, não é, a nossa leitura bíblica para entender que quando Jesus falava, era o céu que ele estava apresentando. Quando Paulo ele ensinava aquelas coisas para as igrejas, sobre o que a igreja deveria fazer, sobre como os cristãos deveriam viver entre si, ele está explicando o céu. É literalmente o que ele está explicando em Colossenses 3. A realidade onde Cristo está assentado à direita de Deus. É assim que vocês têm que ser. Essa é a realidade. Então a gente tem que desistir do que a gente acha que é mais importante e começar a aceitar de fato o que a Escritura diz que é importante. E a gente tem que buscar com todas as nossas forças viver isso nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar, o grupo do louvor pode subir. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, Pai, pela exposição à Tua Palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação do reino de Deus e de sua justiça, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou em nossa ignorância, e o Senhor não nos deixou na carne, mas o Senhor nos purificou, e o Senhor nos deu a Tua revelação, para que nós pudéssemos viver, Pai, o reino de Deus e a sua justiça. Então, Pai, nos ensina, Senhor, constrange o nosso coração, toque em nosso coração, para que nós possamos ser pacificadores, para que nós possamos manifestar em dons do Espírito Santo e a paz de Cristo em todos os lugares onde nós fomos. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe ficar ignorantes em relação a essas verdades sobre o Teu reino, Pai.
Continua ministrando, Senhor, ao longo desse ano de 2026, Pai, sobre a realidade do céu. Nos faz entender, Senhor, como é esse lugar onde o Senhor está assentado, Pai. Sobre a paz do céu, Senhor. Sobre a justiça do céu, Senhor. Sobre a alegria do céu, Pai. Sobre o poder do céu, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e agradeço, Pai. Amém.